Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer juntas essa maquiagem, essa proposta de maquiagem linda, com tons rosados e roxos também. Um tutorial bem completo para vocês, mostrando todo o passo a passo da construção dessa maquiagem. Então se você quiser aprender como fazer essa make linda, é só continuar assistindo o vídeo. Pra gente começar a fazer essa maquiagem, nós vamos começar sempre pela preparação de pele. Então eu tô preparando a pele da Isa com essa água micelar da Simple, com algodãozinho, e passo por todo o rosto. Em seguida eu venho com esse blend de óleos que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. São vários óleos vegetais, então eu passo abaixo dos olhos e espalho com um pincelzinho Dual Fiber bem pequenininho. Eu passo especialmente abaixo dos olhos, porque é uma região normalmente mais sequinha, e também um pouquinho ali no bigode chinês. Em seguida, eu venho com o hidratante nutritivo da Nivea, hidratante que eu tenho gostado muito, para fazer a segunda hidratação da pele. Então, eu passo com um pincel língua de gato por toda a pele, também na pálpebra, pra gente deixar essa pele bem hidratada para receber os produtos então da maquiagem. Agora eu vou usar a base True Match da L'Oreal. A cor que eu usei na Isa é a W2 e eu passo com um pincelzinho menorzinho. Esse é um pincel de corretivo, língua de gato de corretivo, e eu passo por todo o rosto e depois eu venho com a esponjinha. Essa minha esponjinha tá levemente umedecida. Essa minha esponja é da Classme e ela é muito macia, tenho gostado muito dessa esponja, e eu vou dando batidinhas por todo o rosto para deixar com o acabamento da pele bem bonito. Em seguida, eu faço essa aplicação com a esponjinha mesmo na parte ali do pescoço e também próximo à raiz do cabelo, para não deixar com uma máscara. Então deixa bem espalhadinho para ficar com uma textura e uma cobertura bem homogênea. Em seguida, eu venho com essa base Mineralize da MAC, na cor NC15, e aplico uma segunda camada ali abaixo dos olhos e também no nariz, que é normalmente uma região onde a base costuma sair com mais facilidade. Então, eu faço como se fosse uma segunda camada de base, uma segunda camada de cobertura nessa região. E aí, eu venho com uma esponjinha um pouquinho menor, dando batidinhas pra gente deixar tudo bem homogêneo e tirar os excessos. Essa minha esponjinha tá levemente umedecida também. Em seguida, eu venho com o corretivo da Suelen Makeup na cor 02 para dar uma iluminada, especialmente ali abaixo dos olhos. E depois eu venho com a esponjinha dando batidinhas para deixar esse corretivo bem esfumado. Depois, para selar a pele, eu venho com o pó translúcido da Payot na cor 04, ou pó crepúsculo, e eu venho com essa esponjinha triangular aplicando por todo o rosto. Então, eu aplico uma camada bem fininha de pó. Esse pó é muito bom, eu gosto demais desse pó da Payot. E eu aplico por todo o rosto mesmo, não deixo nenhum pedacinho de fora. E eu venho aplicando fazendo uma escadinha, então eu começo lá de cima e venho descendo a escadinha para não deixar nenhum pedacinho do rosto sem o pó. Então, eu selo bem todo esse rosto. Em seguida, eu venho com um pincel bem grandão. Esse pincel, inclusive, eu já mostrei aqui pra vocês, vou deixar no card. É um kit de pincéis, que tem todos os pincéis que a gente precisa pra fazer a nossa make. Então, eu venho com esse pincel bem grandão, pegando um pouquinho do pó da Payot e aplicando em todos os cantinhos. Venho varrendo, né, a pele. Em seguida, para fazer o contorno, eu vou usar essa paleta de pós de contorno da MAC. A referência dela é a Light to Medium. E eu venho com o segundo tom de contorno, aplicando os contornos com a mão bem leve. E aplico ali nas maçãs do rosto, um pouquinho também ali abaixo do queixo e um pouquinho na testa. No nariz, eu diminuo um pouquinho o pincel e é com o mesmo produto que eu tô fazendo essa aplicação, só com um pincel menorzinho. De iluminador, eu vou usar essa paleta da BH Cosmetics, esse iluminador maior do centro, e aplico com o pincel de esfumar olhos nos pontos altos do rosto. O blush que eu tô usando é esse blush aí que eu tô segurando, que eu não tenho a referência dele, nem a marca, porque apagou da embalagem.
mas eu comprei quando eu fui no Paraguai, então infelizmente eu não sei, mas ele tem esse tom meio avermelhado, assim, bem bonito. Para fazer a correção das sobrancelhas, eu tô utilizando a pastinha da Avon na cor loiro, é a primeira corzinha. E eu venho com um pincel chanfrado, um pincel bem fininho, chanfrado, para fazer essa correção dos pelinhos, de uma forma bem leve, bem natural. Não faço uma marcação muito forte, não. Depois, eu vou aplicar o corretivo da Suelen, o mesmo corretivo que a gente aplicou abaixo dos olhos, eu aplico em toda a pálpebra pra gente começar a fazer a aplicação das sombras. E a primeira sombra que eu aplico é essa mais rosinha da paleta BH Cosmetics, paleta Zodiac. E aí eu aplico no formato de U, por todo o côncavo. E aí depois eu venho com esse outro tom meio caramelo, aplicando um pouco abaixo desse primeiro tom rosinha que a gente aplicou. Também estou utilizando os pincéis do nosso kit. E eu venho com a mão bem levinha, um pouquinho para baixo do tom rosa, com esse tom meio caramelo, meio café com leite, assim, né? Fazendo essa aplicação para dar uma intensificada nesse rosinha. Depois eu venho com esse tom da paleta da Jaclyn Hill, da Morphe, e venho aplicando no cantinho externo dos olhos, isso mesmo. Primeiro eu dou uma pigmentada nessa sombra para depois começar a fazer um movimento de vai e vem e começar a fazer a fusão dessa cor mais escura com os tons mais claros que eu apliquei anteriormente. Então eu venho só no cantinho externo dos olhos e depois eu pego o pincel que a gente tinha aplicado os tons mais claros e faço a transição dessa cor mais escura com as cores mais claras. Em seguida eu venho com esse tom bem brilhante, meio rosado, e aplico no meio dos olhos, bem no centro dos olhos. Aí depois eu vou vir com um tom de marrom mais escuro e vou fazer a base dos cílios. Então eu venho com esse tomzinho, com o pincel chanfrado, aplicando como se fosse um delineador mesmo, na base dos cílios superiores. Venho com essa paleta da iMagic com o tom rosa e o roxo. Na verdade é o tom rosa e azul, e junto dá o roxo, né? E aí eu aplico na parte inferior dos olhos. Fica bem grossinho assim mesmo, mas eu gosto muito desse efeito. Com um pincelzinho, esse pincel é um pincel pincel lápis. Aplico com o pincel lápis primeiro, esfumo, e depois eu venho com a sombra rosinha que a gente aplicou no côncavo, eu venho para fazer o acabamento inferior. Então, eu pego um pincelzinho menorzinho e venho passando em volta dessa pastinha que a gente havia aplicado. Para iluminar abaixo da sobrancelha, eu utilizo o iluminador do meio da paleta. Venho com a máscara de cílios da CoverGirl. Eu sempre uso aqui com vocês. Passo uma camada em cima e embaixo. E em seguida, eu venho colando os cílios postiços. Esse daí que eu tô utilizando, a referência dele é D22. Ele é um cílios de Mink 3D. A referência dele é D22. Eu aplico com a pinça mesmo. E a colinha que eu utilizo é da Atelier Paris, é a colinha que eu mais gosto para fazer a aplicação. Volto com aquela sombra marrom mais escura e um pouquinho da preta, bem na base dos cílios postiços, para fazer um acabamento bem bonito, para não deixar a colinha dos cílios aparecendo. Então, aplico com o pincelzinho chanfrado mesmo, para fazer esse acabamento aí. Depois eu venho com esse tom azul também da paleta da Jaclyn Hill e aplico abaixo dos olhos. É como se eu estivesse selando aquele produto daquela paleta iMagic que a gente aplicou. Porque a gente deixa bem seladinho tudo, né? Todos os produtos cremosos, não tem perigo nenhum disso escorrer e acabar manchando. Nos lábios, eu passo um lápis de boca para fazer o contorno da boca. Esse lápis é um tom de boca mesmo, da Milani. Eu sempre utilizo ele nas minhas produções. E depois, o que eu faço? Eu misturo um pouquinho de gloss incolor com aquela corzinha rosinha da paleta iMagic e eu aplico nos lábios com um pincel de esfumar olhos. Então, fica desse jeito assim, bem esfumado e bem natural.
Então essa foi a maquiagem de hoje, aí dá pra ver, né, como que o batom ficou bem natural, ficou parecendo um rosado natural da boca, né, eu tenho gostado bastante desse efeito. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha te inspirado a fazer uma make bem linda assim com esses tons rosados. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar e também de dar um like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima!